Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam o defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no início da Eucaristia eu disse que é com alegria, esperança e amor que nós nos reunimos para celebrar essa Eucaristia. E de fato é esse o sentimento que deve estar no nosso coração. Se nós não temos alegria, se nós não temos amor, se nós não temos fé, esperança, tem sentido nós estarmos aqui. Esse é o sentimento que deve nos mover enquanto cristãos, enquanto discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos sempre essa alegria, e o próprio Papa Francisco nos pede, quando ele escreve a sua carta, Alegria do Evangelho, e fala dessa alegria que deve estar no coração de cada um de nós, uma alegria que nos leva à vivência do amor, da fé e da esperança. São as três grandes virtudes da vida cristã. Por isso que nós realmente sejamos motivados por isso, sejamos pessoas alegres, felizes, que realmente possamos viver a nossa fé, voltando-nos sempre para esse Deus que nos congrega em comunidade. E fazer isso realmente com ânimo, com alegria, com entusiasmo, com disposição de coração. E para que possamos viver dessa forma, queridos irmãos e irmãs, nós temos a ajuda da Palavra de Deus. Sempre na Eucaristia nós temos oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. E hoje a Palavra de Deus é muito interessante para nós, onde na primeira leitura nós ouvimos o primeiro livro dos Reis, e vemos aqui o profeta Elias diante de uma mulher que tinha seu filho doente, que tinha seu filho morto ali do seu lado, né? Enfim, uma situação assim muito triste, de muito sofrimento, e aquela mulher até questiona a situação toda, e Elias também começa a questionar, e no final do texto, diante de toda a oração que Elias faz ao Senhor, que Elias faz a Deus, Deus atende o pedido dele e atende o pedido também daquela mulher que tinha seu filho ali morto, que tinha ali seu filho numa situação muito difícil. E no final do texto é muito bonita a expressão, quando a mulher fala para Elias: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdadeira em tua boca. Olha que bonito isso. A mulher que consegue fazer essa experiência com o Senhor e reconhece que o profeta Elias é um homem de Deus e que aquilo que ele diz é verdadeiro. Aquilo que ele diz vem
de Deus. Não é obra humana, não é palavra simplesmente humana, mas é palavra de Deus. Vem do alto, vem de Deus. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje de comunidade. E pensarmos que também em nosso meio, diante das diversas situações em que nós vivemos, que às vezes nós passamos por situações difíceis, passamos por situações de morte, de violência, de sofrimento, mas ao mesmo tempo encontramos também em nosso meio pessoas como o profeta, que são pessoas de Deus, que nos ajudam na nossa caminhada, nos ajudam a entender os mistérios de Deus para a nossa vida. E o importante é que nós tenhamos a mesma coragem de dizer, como essa mulher disse: agora vejam que és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdadeira em sua boca. Nós também possamos professar isso todos os dias, diante da realidade particular em que cada um de nós vivemos, e diante também das pessoas que Deus coloca na nossa vida, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos falar da palavra de Deus, para nos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, em sintonia com isso, nós temos a segunda leitura, onde São Paulo assegura para a sua comunidade dos Gálatas que o Evangelho que ele prega não é um Evangelho de acordo com os critérios humanos, mas ele recebeu o Evangelho por meio da revelação de Jesus Cristo, por revelação de Jesus Cristo. Então é isso que nós também precisamos compreender, que o Evangelho que nós ouvimos, que a palavra de Deus que nós ouvimos e que nós anunciamos, que nós pregamos e que outras pessoas pregam para nós, diante das diversas realidades em que nós vivemos, tem que ser o Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, há poucos dias, São Paulo chamava a atenção da sua comunidade sobre o falso evangelho que estava surgindo, sobre as falsas doutrinas que estavam surgindo na vida da comunidade. Doutrinas essas que estavam prejudicando o trabalho missionário que ele havia feito naquela comunidade. Porque ele esteve lá, pregou o Evangelho de Jesus Cristo, pregou a palavra de Deus, e depois começaram a chegar pessoas pregando uma outra doutrina e confundindo a cabeça das pessoas. E aí ele fala: tomem cuidado, estejam atentos, porque o que vocês precisam seguir é o Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus, aquilo que eu recebi por revelação divina. E é isso também, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos estar atentos diante da realidade atual em que nós vivemos, diante do mundo em que nós vivemos, onde também a nós são apresentadas falsas doutrinas. E se nós não tomarmos cuidado, essas doutrinas acabam influenciando a nossa vida, influenciando a nossa caminhada cristã e até nos prejudicando. Por isso nós precisamos estar sempre atentos para seguirmos o Evangelho de Jesus Cristo, seguirmos a palavra de Deus, seguirmos aquilo que vem do alto, aquilo que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é a revelação máxima do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E nós precisamos estar atentos, nós como comunidade, como igreja, como sociedade, precisamos realmente estar atentos para seguirmos o Evangelho de Jesus Cristo. E também entendermos que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. E aí São Paulo fala também que Deus dignou se revelar o seu Filho para que Ele pregasse também entre os pagãos. Então, para mostrar que o Evangelho, que a palavra de Deus é para todos, não é apenas para um grupo determinado. Todos têm direito de acolher a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho. Todos têm direito, o mesmo direito, de fazer essa experiência com o Deus da vida, o Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que fala através dos profetas, através dos apóstolos e principalmente através de Jesus Cristo. Todos temos esse direito. Nós não podemos achar que a palavra de Deus é propriedade particular de cada um de nós. Não, a palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus é um instrumento eficaz de vida e salvação para toda a humanidade. A palavra de Deus
a verdadeira palavra revelada em Jesus Cristo. E nós precisamos, como eu já disse e repito, estarmos atentos para realmente seguirmos a palavra de Deus e através da palavra de Deus alcançarmos a nossa salvação, alcançarmos o perdão dos nossos pecados, alcançarmos a cura de nossas enfermidades, alcançarmos as graças de Deus para a nossa vida. E para finalizar, queridos irmãos e irmãs, nesse mesmo contexto bonito em que nós celebramos esta Eucaristia, nós ouvimos o Evangelho segundo São Lucas, e Jesus está chegando em uma cidade chamada Naim. O objetivo dessa caminhada de Jesus é chegar em Jerusalém. Ele vai passando de cidade em cidade, justamente pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de conversão, de uma vida nova para as pessoas. Então, Jesus estava caminhando e nesse momento ele está nessa cidade de Naim, e ali tem os seus discípulos, tem uma grande multidão ao seu redor, e ele se depara com uma realidade interessante. Uma mulher viúva que estava sepultando o seu filho. E aí Jesus chega, se aproxima, vê aquela mulher e olha um detalhe interessante. Diz o texto que ele sente compaixão para com aquela mulher e disse a ela: não chore. Olha que bonito isso. Jesus é aquele que vem para consolar. Jesus é aquele que vem para dar a vida, para tirar o ser humano da realidade de morte, de sofrimento e dar a vida. E o grande gesto é a vida eterna. A grande recompensa, nós sabemos, que Jesus melhor nos oferece, é a recompensa da vida eterna. Mas o detalhe interessante é que Jesus, hoje aqui no Evangelho, sente compaixão, sente carinho, sente amor e fala para aquela mulher: não chore. E é isso também que ele sente por nós hoje. Jesus sente carinho por nós. Ele que é a revelação máxima da misericórdia de Deus. E aí voltamos inclusive à expressão do Papa Francisco, neste ano da misericórdia. O Papa Francisco disse que Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. Olha que bonito isso. Jesus que manifesta claramente a misericórdia de Deus, o amor de Deus pela humanidade. E Ele vem ao nosso encontro hoje também para nos consolar, para nos animar, para nos fortalecer, para nos dizer também: não chores, não tenhas medo, acredite, tenha fé, tenha esperança, tenha amor. Isso também Jesus está dizendo a nós hoje, porque Ele também vem ao nosso encontro. Da mesma forma que Ele passou por aquela cidade de Naim, em busca da cidade de Jerusalém, onde iria acontecer todo o mistério pascal de sua vida, Ele também passa hoje em nosso meio dizendo: eu estou com vocês, eu sou a palavra encarnada, eu sou o verbo encarnado que vem animar vocês e vem dizer a vocês: não tenham medo, não chores, não duvides. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus vem nos dizer isso, e eu tenho certeza que cada um de nós enfrentamos, volto também a dizer, situações difíceis, como essa mulher do Evangelho, como a mulher da primeira leitura. Quantos de nós temos algum problema na nossa casa, na nossa família, problemas com os nossos filhos, problema com o marido, com a esposa, problemas no trabalho? Todos nós temos nossas dificuldades. Na própria igreja, quantas dificuldades nós temos nas nossas pastorais, na nossa vida de comunidade? Mas Jesus hoje vem nos dizer: não desanime, não tenha medo, eu estou com você, eu estou aqui para te ajudar, não chores. E aí Jesus, com certeza, ao dizer isso para nós, Ele vai nos abençoando, vai nos fortalecendo, vai nos animando, vai nos fazendo com que nós tenhamos força e coragem para seguirmos adiante na nossa missão de verdadeiros discípulos missionários. Então, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor assim nos ajude, que Ele possa nos dar força, que Ele possa nos levantar, como também ouvimos quando Ele chama aquele jovem e dá a seguinte ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Que Jesus possa também hoje nos levantar, nos reerguer, para nós continuarmos caminhando em nossa vida de cristãos, de discípulos missionários, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja, na nossa vida de comunidade. Que o Senhor assim nos abençoe, nos proteja, e
que a palavra de Deus realmente se torne realidade na nossa vida, que a palavra de Deus possa penetrar profundamente no nosso coração e nos animar e nos fortalecer, para que sejamos sempre mais fiéis a Deus, para que sejamos sempre verdadeiros animadores da palavra, verdadeiros cristãos comprometidos com o seu reino, comprometidos com a salvação, comprometidos com a nossa própria comunidade. E que o nosso santo padroeiro, João Paulo II, que é o padroeiro dessa comunidade, possa interceder por todos nós, interceder por vocês. Ele que com certeza viveu a palavra de Deus, ele que com certeza foi fiel ao Evangelho, que acreditou em Jesus, que confiou em Jesus, teve a certeza que Jesus é aquele que dá a vida, é aquele que restaura, é aquele que anima, aquele que consola. Que São João Paulo II possa ser nosso eterno intercessor diante de Deus, para que a exemplo dele nós também possamos seguir sempre o Evangelho, seguir sempre a palavra de Deus.